Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente já conversa com ele aqui, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, atualize então pra gente o que vem pela frente, porque, olha, não bastava a nossa série especial internacional entre Estados Unidos e a China, a novela que a gente tem aqui no Brasil, agora a gente tem mais um filme estreando em cartaz, né? Irã Filme e Israel. filme de sexta-feira 13, né? Com sangue, Pois infelizmente, é, Débora. infelizmente. Vamos lá. Bom dia, enfim, vamos lá falar disso daí. Enfim, os investidores já foram dormir com essa notícia aí do estouro do conflito entre Israel e Irã na madrugada dessa sexta-feira, no Oriente Médio. As forças militares de Israel realizaram um ataque que mirou principalmente as instalações nucleares do Irã, né? E o bombardeio matou aí as duas principais autoridades militares do país, né? O chefe da Guarda Revolucionária, o Hussein Salami, e o chefe das Forças Armadas, o Mohammad Bagheri, além de dois cientistas especializados aí em energia nuclear, né? O primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, que já vinha ameaçando realizar esses ataques há alguns dias, né? Afirmou que o programa nuclear iraniano é uma ameaça para Israel. Segundo ele, o Irã está muito próximo de conseguir aí produzir uma arma nuclear e Israel não vai deixar que isso aconteça. A imprensa estatal do Irã acusou Israel de lançar mísseis, inclusive contra áreas residenciais. Várias cidades do país foram atacadas nesse, nesses bombardeios, né? O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu uma resposta ao ataque. Israel confirmou aí que mais de 100 drones do Irã foram lançados contra o país depois do primeiro ataque e orientou a população, evidentemente, a permanecer próxima de abrigos e evitar as áreas abertas, né? O porta-voz da defesa do Irã afirmou que Israel e Estados Unidos vão pagar caro por essa operação, né? Já os Estados Unidos declararam que foram comunicados do ataque israelense, mas negam qualquer envolvimento. Donald Trump já foi à sua rede social, como sempre, mandou uma mensagem direta ao governo do Irã, pressionando para que o país aceite aí um acordo sobre seu programa nuclear. Segundo Trump, ainda há tempo para o Irã evitar novos conflitos com Israel. Trump também fez questão de afirmar que os Estados Unidos fabricam o melhor e mais letal equipamento militar do mundo e que Israel tem muitas armas americanas que poderá receber mais se precisar e que eles sabem muito bem como usá-las, Débora. Pois é, e aí fica o risco, né? Ou seja, de mais um conflito geopolítico. A gente já vendo, inclusive, né, o impacto disso no preço das commodities, como a gente já vem falando aqui também mesmo durante a nossa programação. Mas o que a gente pode esperar também dos mercados nessa sexta-feira, diante dessa explosão desses conflitos, para além dessa questão do petróleo, né? A gente tem uma grande preocupação, porque o Irã é um dos maiores produtores, né, de petróleo do mundo, né, Theo? Por isso a gente tem isso, mas não é só, tem outros ativos que já respondem, né, diante desse aumento de tensão geopolítica, né, Theo? Exatamente, Débora, né? O movimento natural, sempre que existe uma incerteza, um conflito, é a busca pela segurança. Então, o pessoal foge da bolsa, foge das ações e vai buscar o dólar, vai buscar o ouro. E nesse caso, né, sempre que envolve o Oriente Médio, o petróleo é de longe o ativo mais afetado, né? Toda vez que a gente ouve alguma notícia de ataque naquela região, é o primeiro a reagir. Afinal de contas, como você bem lembrou, o Irã é um grande produtor, assim como o Iraque e a Arábia Saudita, que inclusive são aliados dos Estados Unidos, né? Então, ali do lado, então podem ser alvos também de ataques nessa história. Então, hoje não vai ser diferente, os contratos futuros aí do WTI negociados na Bolsa Americana e do Brent, que são negociados em Londres, né? Estão operando aí com cerca de 9% de alta já nos primeiros negócios. WTI cotado aí a mais de US$ 74 por barril e o Brent acima dos US$ 75. Em seguida, o ouro é visto aí como um ativo natural de proteção em qualquer tipo de crise, né, especialmente um clima de guerra. Agora há pouco, o contrato futuro do metal precioso subia aí pouco mais de 1%, estava cotado a cerca de US$ 3.400 por onça Troy, né, uma medida de peso aí que corresponde a 31 gramas. O dólar, também considerado ativo de proteção, apesar do ter apanhado bastante aí nos últimos meses por causa da guerra comercial do Trump. O índice DXY, que compara o dólar aí com uma cesta de moedas fortes, que inclui o euro, a libra e o iene, né, indicava uma alta de 0,5% agora pela manhã. Na Europa, as bolsas abriram em queda, como era de se esperar, quedas aí na casa de 1%, e a tendência para as bolsas americanas é também de operarem no vermelho, os índices futuros por lá também operando com perdas aí na casa de 1%.
Por aqui, a disparada do petróleo pode ser até que dê algum fôlego para a Petrobras e as outras petroleiras listadas na B3, né? Então, é possível que o Ibovespa tenha uma queda ou mais modesta ou até consiga operar em leve alta. A gente vai realmente ter que esperar abrir o mercado por aqui para ter uma ideia de como vai ser a reação do mercado doméstico, Débora. Pois é, que além de tudo, além de todo esse cenário internacional, a gente ainda tem pressão interna, né, Theo? Fora toda essa questão geopolítica, né, lá fora. Como que anda a novela do IOF, né, para essa sexta-feira 13, como você muito bem lembrou? Quais são os indicadores aí previstos para hoje também, Theo? Pois é, o tiroteio por aqui também continua, né? Governo e Congresso continuam em confronto aberto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, deu um novo susto no Palácio do Planalto ontem, ao anunciar, após aquela reunião semanal com líderes partidários, que vai pautar na segunda-feira o pedido de votação de urgência de um projeto de decreto legislativo, né, um PDL, para derrubar o novo pacote de IOF da Fazenda, né? Em uma publicação na Rede X, o Mota declarou que o clima na Câmara não é favorável para o aumento do imposto, com objetivo arrecadatório para resolver os problemas fiscais. Notícia causou espanto, já que as novas medidas sobre o EF, teoricamente, haviam sido combinadas entre a cúpula do Congresso e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no último domingo, né? Disso, né, essa reviravolta nessa novela pode causar um outro problema ainda mais sério, né? Se o Congresso de fato derrubar o novo decreto do EF, publicado na noite da última quarta-feira, teoricamente passaria a valer o primeiro decreto, aquele que deu motivo para toda essa confusão, ou seja, aquele decreto mais duro, né. Agora os parlamentares aí estão tentando ver um jeito de derrubar logo os 2 decretos de uma vez só. Enquanto eles tentam se entender lá em Brasília, Débora, e a chapa também não esquenta ainda mais no Oriente Médio, vamos falar um pouquinho da agenda dos indicadores também, que é importante para o mercado, né. Daqui a pouco, às 9 da manhã, a gente tem a pesquisa de volume de serviços prestados em abril aqui no Brasil, deve mostrar uma alta de 0,2% depois de ter registrado o crescimento de 0,3% em março. A estimativa dos economistas, porém, varia bastante para esse indicador. Tem gente esperando desde recuo de 1% até expansão de 0,8%. Se confirmadas as expectativas, será o terceiro mês seguido aí de crescimento do volume de serviços, na esteira da recuperação da confiança do consumidor, do mercado de trabalho aquecido e das medidas pontuais aí de estímulo, né, como a liberação do FGTS e do crédito consignado privado. Lá fora, às 11 horas, sai o dado preliminar de junho do sentimento do consumidor americano, que é medido pela Universidade de Michigan. Previsão aí que tenha melhorado para 53,5, depois de marcar 52,2 pontos em maio. Junto com esse dado também saem expectativas inflacionárias aí para 1 e 5 anos lá nos Estados Unidos. Às 2 da tarde, a Baker Hughes divulga aí o seu número semanal de postos e plataformas de petróleo em operação nos Estados Unidos. E a zona do euro divulgou agora cedo o dado de produção industrial, né, que caiu 2,4% em abril na comparação mensal, bem pior que a expectativa do mercado, que era de um recuo de 1,7%. Aí trata-se da queda mais acentuada da produção industrial europeia desde julho de 2023, Débora. Vamos aguardar então aí esses dados todos a serem divulgados, dia que deve ser bastante movimentado, o cenário local e internacional também. Theo, obrigada pelas atualizações. Vamos lá, sexta-feira 13, bem 13 mesmo. Obrigada, Theo, pelas atualizações. Segunda-feira a gente se encontra por aqui. Ó, bom final de semana aí para você. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.